Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Direito e Mercado. Eu sou o Ícaro e estou aqui mais uma vez com a Manu para discutir com vocês questões do mercado imobiliário, do direito imobiliário, insights, dicas, inovações e acontecimentos que nem a gente vai trazer aqui hoje, né, Manu? Exatamente, é sempre um prazer trazer as informações do direito imobiliário e como a gente sempre fala, né, o objetivo do nosso podcast é trazer, né, o conhecimento, o nível de consciência para as pessoas, o que elas podem fazer, o que elas não podem, alertar também de possíveis situações, né, que a gente recebe no nosso escritório todo dia, pessoas, né, que estão enfrentando ali problemas imobiliários. E muitas das vezes a gente percebe que por uma falta de conhecimento mesmo, né, a pessoa acabou se enfiando ali naquele problema, naquela enrascada, e a nossa ideia aqui é exatamente isso. Né, trazer esse conhecimento para as pessoas para que a gente possa realmente aí trazer um nível de consciência sobre o direito imobiliário e a importância, né, que tem essa matéria na vida das pessoas, né? Eu costumo sempre dizer, todo mundo hoje em dia ou compra um imóvel, ou aluga, ou recebe doação, ou recebe herança e precisa de um advogado de direito imobiliário. Tá na vida, né? Tá Faz na parte vida do de ciclo de todo mundo ali. E o tema de hoje é muito interessante porque a gente vai trazer um caso tão recente, né? Ali que tem sido discutido na mídia, né? E eu acho que é importante a gente também trazer até a nossa ideia, a nossa versão, né? Aquilo que a gente entende que realmente foi feito ou não, o que é legal, o que não é. E para quem, né, tem conhecimento, assim, tem vontade de saber, né, as opiniões jurídicas, acho que isso é muito importante mesmo, esse episódio, e eu tô bem animada pra ele. É, exato. É um assunto que tá aí na mídia, tá em alta, dividiu opiniões, né? Porque ele tá tanto no noticiário, mas o noticiário passa os fatos, né, para as pessoas, transmite os fatos. As pessoas levam para as discussões. Esse assunto tá até em grupinhos de fofoca, cada um quer mostrar uma opinião, né? Sim. Mas as pessoas às vezes não têm esse conhecimento jurídico que a gente vai tentar trazer aqui hoje, para também as pessoas terem embasamento para saber o que está acontecendo de fato, né? Mas assim, para não fazer tanto suspense e aumentando um pouco o suspense, a gente vai tratar aqui da dona Iracema Correia São Tiago. Acho que pouquíssimas pessoas sabem pelo nome quem que é. Sim. Mas é a famosa senhora que está reivindicando a posse de 80% da vila de Jericoacoara, no Ceará. A vila de Jericoacoara eu ainda não fui, infelizmente. Também não, uma mas pena. tenho muita vontade. Vamos colocar no próximo destino, as férias quando tiver. Mas Tem que já colocar na agenda, entendeu? É. Pra falar assim, olha, nesse dia eu vou tirar férias. Não, já tive uma ideia agora. A gente pode fazer um estudo de caso, levar o podcast pra lá, a gente grava perfeito, sabe? Assim, nada perfeito. que um mês lá vai dar pra gente produzir bastante conteúdo aqui Com pro certeza, podcast. vários. Vai ser enriquecedor pra todo mundo. Então, Achei o máximo. precisamos. Assim, deixem aqui já na vaquinha, né? pra arrecadar o dinheiro. Mas brincadeiras à parte, a Vila de Jericoacoara, para quem não conhece, é um destino turístico no Ceará, né? Fica próximo de Fortaleza, tem praias paradisíacas, hotéis de luxo e é um vilarejo lá que é muito procurado hoje como destino turístico mesmo, né? Sim, sim. E essa senhora, dona Iracema, vou até já ser íntimo dela aqui, ela reivindicou, diz que as discussões começaram há 2 anos atrás, onde ela apareceu com uma documentação de propriedade desse vilarejo, né? E ela reivindica falando que ela tem a titularidade daquela propriedade, que para quem não conhece lá, e pelo que eu também não conheço em loco, mas pelo que eu vi, é um vilarejo que tem cerca ali de 3.000 pessoas morando, né? Então não é nenhuma cidade com estrutura grande. Mas tem uma grande economia, né? Exato, principalmente o destino turístico, né? E é muito visado também. A gente tem que ter esse fato sempre em mente, que é muito visado pelo mercado imobiliário por conta da capacidade hoteleira, de restaurantes, né? Um comércio que atrai muito por conta de ser esse destino turístico. Então ela reivindicou a propriedade, eu até anotei aqui, de 7,1 milhões de metros quadrados, porque ele abrange uma área não só do vilarejo, como do Parque de Jericoacoara, que é um parque nacional de proteção ambiental também. E segundo as informações que eu obtive aqui, nos meus estudos, que todo mundo estranhou, né? Todo mundo ficou, mas como que ela veio aparecer com esse documento agora? Ela não tinha, ela desconhecia, da onde que era, e aí
muitas pessoas estão julgando contra, assim, né? Falando, como que a pessoa tem uma propriedade e não sabe? Tem um interesse? Surgiu da onde? Mas, pelo que eu li, os documentos foram validados, então as escrituras dela foram validadas e declaradas verdadeiras, mas o que ela alega que aconteceu é que o marido dela comprou esse terreno em 1980, então era numa época que também o sistema registral do Brasil já estava ali em desenvolvimento ainda, né? Não tinha os cartórios. Sim. Até hoje, inclusive, né? O sistema passa por grandes evoluções, né? Então, tem muita coisa ainda muito antiga, né? Nos cartórios de registro de imóveis, né? Exato. Não, o sistema está atualizando, né? O sistema do site registradores atualizou essa semana. Então, tipo assim... digital, eu amei aquilo. Ficou bem mais dinâmico, assim, bem mais fácil. E então, assim, era uma época que tava a estrutura burocrática estava precária ainda, né? Então não tinha tudo muito bem regularizado. Mas o marido comprou em 1980, o marido era um empresário, ele tinha indústria e ele comprou lá com vista nas plantações da região, tudo mais, e ele tinha também ali o vilarejo a favor dele. Era até Machado o nome da empresa dele. E o vilarejo se formou muito em torno da indústria dele também para ajudar ele com essas plantações. Só que quando chegou... E ela não participava. Segundo a família dela, era uma senhora que era justamente a esposa do lar e não participava dos negócios do marido, né? Muito normal da época. Muito comum, E aí, em 1995, eles vieram a divorciar. E nesse divórcio, essa propriedade foi transmitida para ela. Só que transmitida de uma forma que... Tá, você tem o documento, você tem a propriedade, tem o bem, mas você não ela não tinha administração desse patrimônio, então ela se perdeu, porque, ao que me parece, era uma família muito rica, então ela acabou se perdendo com todas essas propriedades, né? Queria eu me perder. Sonho! Queria eu me perder com essas propriedades. E ela também não ia pro vilarejo, ela mora em Fortaleza hoje, mas parece que a família dela é do Rio de Janeiro, então ela não ia e ela acabou se perdendo, ela não sabia que tinha essas terras lá. E aí, na década de 90, o poder público fez uma incorporação do patrimônio. Então, eles pegam, como era uma área que não tinha definição de propriedade, e aí também é o nosso questionamento que a gente estava conversando aqui, que por que não conseguiram identificar que ela tinha esse título de propriedade, né? E eu vi que teve uma troca de cartórios na época lá e as escrituras eram feitas à mão ainda. Então acabou perdendo esse título de propriedade dela, identificou como uma área... Né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Dessa questão de realmente ter ali uma sobreposição de área. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, cartório é muito burocrático. Mas não é que o cartório é burocrático. Ele precisa realmente averiguar tudo. Se averiguando várias situações, vários documentos, ainda tem o risco de acontecer isso, né? Porque de fato houve ali, né, uma sobreposição de área e tudo mais. E aí faltou informação, né, para poder averiguar se de fato tinha um proprietário, né, tabular ali para aquela área, e aconteceu, né? Então, assim, olha só, e provavelmente o processo não foi um processo assim tão simples, né? Passou por várias etapas e mesmo assim não descobriram na época, né? Exato. E lembrando que a gente está tratando aqui de que não foi entre pessoas naturais que foram lá. Foi o próprio poder público que não averigou esse documento dela, né? O Estado desconhecendo um documento que ele próprio fornece, que desconsiderou a propriedade dela, incorporou a área pro Estado. O Estado aqui eu digo União, né? Porque tem União, os estados que a gente conhece e os municípios. Então foi uma área incorporada para a União, virou uma terra devoluta, que quando é uma terra do Estado. E aí depois eles fizeram a titulação de posse para as pessoas que estão no vilarejo hoje. Então hoje as pessoas têm um título de posse do imóvel de cada um. Né, que não é a propriedade em si, né? Mas é como se fosse ali um documento regular, né? Porque quando a gente fala de imóvel público, a gente não consegue, por exemplo, entrar com uma uso capião, né? Transferir a propriedade. Mas aí o Estado ele faz essa concessão de uso, né? Sim. Ele autoriza a posse, o uso daquele imóvel para que a pessoa consiga realmente ali estar de forma regular.
né? Então, é um documento legalizado, né? Regularizado, essas pessoas que estão lá hoje. Sim. Né? E tudo isso passa por, de fato, um procedimento, né? Uma análise documental para chegar, né, até a situação atual. E aí, eu acho que, assim, causa, né, uma dúvida, assim, no pessoal, né? Causou se o documento dela, se ela não estava querendo se aproveitar, né? Se realmente o documento dela era original, se não era. Então, acho que isso também levou toda essa discussão. Eles estão nessa fase, né, do acordo e tudo mais, para possíveis indenizações, mas é um tema muito, muito interessante que faz a gente refletir na segurança jurídica mesmo, né? Olha a que ponto chega, né? E ali quantas pessoas, né, não residem ali, né? E residem ali achando que tava tudo certo e, na verdade, olha só a surpresa que teve, né? Então, imagina comprar um imóvel sem fazer a averiguação. Exato. Não, imagina a situação que a gente que tem acesso a todos esses documentos e vira e mexe a gente encontra aqui na nossa cidade, aqui na região, pessoas que estão ali transmitindo o imóvel regularmente por contrato e não estão sabendo ali das irregularidades que existem. Imagina nesse histórico lá no lugar onde a documentação é precária, tem a participação de união, vários órgãos participando, tem um órgão lá local, lá IDACE, que é um Instituto de Preservação do Ceará e tal. E aí, mesmo assim, se perde. Imagina aqui pra gente, né, que é muito mais fácil e já acontece, imagina lá, então. Sim, Mas é isso, né? Então, essas pessoas hoje, ela tem um título de posse, realmente é um título regularizado, né? Aquela pessoa não está de uma forma precária ali, né? Ela não está num espaço invadido. Eles ganharam um título da União do imóvel que eles têm. Inclusive, eles conseguem transmitir, passar para frente. Provavelmente, em alguma hora, pode haver alguma forma de regularização, seja uma regularização fundiária, uma outra forma, para eles terem a propriedade de fato, né? Isso é legal a gente falar, da diferença de posse e propriedade, que muitas se confundem aqui hoje em dia. Você quer falar um pouquinho? Sim, sim. A questão da posse, né? A gente precisa sempre se atentar que a posse em si, ela não é registrável, né? A propriedade a gente registra. E a gente só tem a propriedade, de fato, quando a gente tem um imóvel regularizado, que tem uma matrícula individualizada, que tem o nome da pessoa ali, de fato, na matrícula, né? E a posse, embora eu acho que muito tempo ela foi negligenciada, ela é um direito muito que precisa ser protegido mesmo, né? Vários institutos, assim, até a reintegração de posse, ações de manutenção de posse. E a própria uso capião, ela legitima quem tem a posse, né? Então, assim, a posse não é algo... já foi mais banalizado. Hoje em dia, a gente vê direitos na posse, né? Tem o posseiro, ele tem direito, né? Tá no Código Civil, né? Então, tem lá as formas de defesa da posse. Então, é uma forma... É um direito também. Não é simplesmente uma invasão de propriedade de outrem. Exatamente. Então, a posse, ela é realmente o exercício ali, de fato, de você cuidar do imóvel, né? E claro que, assim, tem diferentes tipos de posse, né? Tem aqueles que têm uma mera detenção, por exemplo, um caseiro, né? Que ele tem a posse ali do imóvel, mas não é uma posse com o intuito de ser dono, né? Ele tem ali porque ele cuida do imóvel. Quem aluga o imóvel, né? Tem uma posse também porque está habitando aquele imóvel, mas também quem aluga não tem uma posse com o título com a intenção de ser dono, porque é uma posse que não é uma posse precária, né, que a gente chama, que não tem o objetivo de um uso capião. Mas o Estado, né, o direito da posse, ele tem muito a ver com utilizar o imóvel, né? E a questão da propriedade, nem sempre você tem a propriedade, mas você utiliza o imóvel, né? E aí a gente acaba entrando também na questão da função social da propriedade, né? Eu tenho meu nome lá no cartório, mas eu abandonei meu imóvel, o imóvel tá lá, não utilizo, não exerço a posse, não cuido do imóvel, tenho um IPTU progressivo. Então, assim, até o direito da propriedade, embora seja um direito muito protegido, você também tem que enxergar se aquela propriedade, né, está exercendo sua função social. Exato. Né? Porque não basta só ter o nome na matrícula, você precisa, né, ver se aquele imóvel realmente ele está gerando uma receita ou não, se ele está só ocupando área, né? Exato. Que é o que acontece muito em São Paulo, né? Grandes construções ali abandonadas, sem exercer a função social. Tanta gente sem moradia, mas também muitos imóveis construídos com os donos que não
que você nem sabe onde está, Exato. né? Porque tem o nome lá na matrícula, mas o dono não aparece nunca, Exato. né? E aí acaba surgindo mesmo as grandes ocupações, né? Então, essa questão da diferenciar posse e propriedade é muito importante. A posse, ela não legitima você como proprietário, mas também você ter uma propriedade e não exercer a função social dela, cuidar da sua propriedade, também é um direito que tá lá garantido, mas você também tem que tomar cuidado. Exato. Né? Então... Não, é muito legal. Você trouxe uma visão muito boa, né? Porque às vezes tem uma visão de que a posse ela é muito mais precária do que a propriedade, né? Quem tem posse pode perder a qualquer momento e não é bem assim. Tanto é que se você tiver um título de posse e você for no cartório, você consegue fazer escritura de transmissão de posse. Sim, né? Você não consegue registrar ali, talvez, mas você consegue ter o título de posse do imóvel. E a propriedade, quando a pessoa, né, às vezes enche o peito e fala, tem a matrícula aqui, não necessariamente vai te dar esse direito para a vida inteira, porque tanto tem a questão da prescrição, né, que aí entra no caso da uso capião, se alguém invadir o seu imóvel, ficar lá por mais 5 anos cuidando, usufruindo e tudo mais, né, tem o tempo certo, falei que 5 anos, mas tem, dependendo de cada tipo. Se for 50 metros quadrados, é 5 anos mesmo. Exato, o imóvel urbano aqui que a gente está tratando. Mas aí a pessoa consegue perder a propriedade em prol de uma uso capião também, né? Sim. Então tem essa diferença. A função social você disse muito bem, assim. Foi o tema da minha monografia na faculdade, inclusive, porque é um conceito muito amplo, assim, né? Entender o que é função social da propriedade, mas você deu um resumo bom, assim. É justamente a pessoa ter uma propriedade, não é porque ela tem um título, quer dizer que essa propriedade vai ser preservada pela vida inteira. Ela pode deixar juntando matagal, ela pode deixar a propriedade abandonada, que o poder público não vai fazer nada, né? Sim. Então, eu usei, inclusive, essa tese numa recente regularização que eu fiz no judicial, que era um imóvel que não podia se transformar comercial por conta de uma restrição do loteador, e aí eu mostrei para o judiciário como aquele imóvel residencial estava perdendo a função social, porque era um imóvel que ninguém queria mais alugar, estava numa zona de risco, e aí tinha uma piscina abandonada, juntando rato, dengue, trazia perigo para a vizinhança, ou seja, era um imóvel que não estava de forma alguma trazendo cumprindo a função. Então eu mostrei isso para o judiciário e eu consegui o habeas comercial no final, porque eu mostrei que, inclusive, ele como comercial ele traria muito mais função para a sociedade, porque teria gente passando, se locomovendo, câmeras, trazia segurança para a vizinhança, essa questão de roubo, tudo mais. Então pesa muito. E olha o poder da advocacia, né? Sim, exato. Gente, trazer exatamente teses que vão modificar aquilo que talvez lá atrás, né, o loteador no contrato padrão estabeleceu e que hoje não tem função, né? Não dá mais pra gente aplicar aquilo. E o advogado é exatamente esse papel, né? Trazer essa tese pra falar, olha, Poder Judiciário, o fato social vai impactar para modificar a própria legislação. Muito legal. Exato. E mas é claro que a gente não está falando aqui que você pode perder a sua propriedade a qualquer momento, né? A gente estava falando sobre isso. O poder público não vai chegar e desapropriar e pronto, acabou. É claro que ele tem o interesse público, sempre predomina ali o privado em certas ocasiões, então pode ser que em prol de uma obra viária, de uma obra necessária, um hospital, ele tenha que desapropriar algumas áreas e aí ele tem que fazer a devida contraprestação, que é a indenização. E até voltando no caso, que hoje é falado sobre a dona Iracema, minha amigona, é que não sei se Chama a gente para passar umas férias lá, quem sabe. Advogar para ela ajudar, né? Que deve estar meio complicado esses documentos lá para ela. Fala-se sobre, não sei se até eu comecei a pensar que estaria prescrito esse direito de indenização dela, mas como ela tem o título de propriedade, o título dela foi reconhecido, né? Eles identificaram, a procuradoria identificou que teve um erro lá dos cartórios, que não foi identificado na época, mas o título dela é um título válido de propriedade. Então teria essa discussão de que se não fechar um acordo com ela, se ela teria que ser indenizada pelo governo por conta da área ter sido tomada para o poder público, né? Ter sido incorporado aos bens públicos, patrimônio público, exato.
Então tem essa questão da indenização. Então ninguém vai perder a propriedade assim, né? Sim, Todo sim. mundo vai passar por um processo. Exatamente isso que eu ia falar. Sempre passa por um processo, nem que seja um processo de desapropriação mesmo ali, né? E a pessoa vai receber essa contraprestação, né? Então, as pessoas às vezes têm muito medo, assim, né? Ah, vai chegar aqui, vão tomar meu imóvel e tal. E não é bem assim que funciona, né? Mas a gente também precisa entender que a gente precisa cuidar do nosso imóvel, né? Às vezes eu vejo assim, já recebi clientes que têm terreno e faz 20 anos que não vai no terreno para ver como que tá, né? Então, assim, e sabe que tem. Nesse caso dela, ela ainda não sabia, né? Aí a gente ainda aquele benefício da dúvida, né? Exato. Agora, tem clientes que sabem que tem aquele imóvel, mas não vai. E aí, gente, o tempo, ele é inimigo total para as pessoas, né, que possam perder o imóvel através de uso capião. Porque cada ano que passa, cada dia que passa é um prazo que vai contabilizando a mais para quem vai legitimar a sua uso capião. Exato. Né? Então, é muito importante essa questão do tempo. Então, se a gente tem um conhecimento que a gente tem um imóvel e que esse imóvel, né, é um terreno, enfim, vá até lá, cuide do seu imóvel, porque o imóvel cuidado não vai ter essa questão da invasão, né, perda do imóvel. E até um dos pontos importantes também trazendo para a parte rural, assim, né, existe toda a questão da... Que é onde acontece mais, né? Sim, exatamente. E o que acontece muito nos imóveis rurais? Muitos proprietários, eles não se preocupam em fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Que é exatamente a análise ali da reserva legal, daquilo que realmente é possível construir, onde pode ser construído, onde tem nascente, enfim. É um cadastro mesmo do imóvel, para a gente poder verificar se aquele imóvel está regularizado. E o que acontece? Imóveis rurais que não têm o CAR, eles são passíveis desses imóveis que podem ser desapropriados. Então, assim, podem passar por regularização fundiária e tudo mais. Então, assim, a gente precisa muito ter os imóveis regularizados. Então, assim, se seu imóvel ele é um imóvel rural e não tem o CAR, tem que tomar muito cuidado. Porque ele pode ser, sim, um imóvel que vai falar assim, é uma área sem dono. Sim. Entendeu? Porque, de fato, são essas pesquisas que o governo faz, né? E tem muita propriedade rural que não está regularizada. Sim. Então, aí é bom você acender o alerta mesmo. Porque se você tiver o CAR regularizado, tudo certinho, automaticamente o governo já vai observar e falar, opa, pera, tem um dono, tem alguém exercendo a posse aqui. Exato. Não é simplesmente uma área sem dono, né? Então, essas questões de você cuidar da sua propriedade é um dever também do proprietário. Não basta somente falar, olha, eu tenho meu nome na matrícula e tá tudo certo. Meu e pronto, exato. A propriedade, ela tá ali também justamente para servir para a sociedade, né? Assim, seja se você vai construir uma casa para você, moradia para uma pessoa, então tem todos esses cumprimentos fundamentais da Constituição e tudo mais. Mas nunca o Estado vai chegar e desapropriar do nada, sem interesse nenhum, quando não tem uma obra pública necessária, alguma coisa assim. E eu acho que foi muito o que aconteceu no caso dela, né? Ali, assim, ela, seja por desconhecimento, por ser leiga na época do divórcio, imagino, às vezes é tumultuado, numa época muito difícil, e realmente uma família que tinha várias propriedades deixou abandonado, o vilarejo se consolidou, né? O governo tomou para ele, a União tomou, deu a intitulação das posses, e essas pessoas têm um título hoje lá para elas. Então também não dá, agora fica essa discussão, ela veio depois de tanto tempo com esse título e vai tirar essas pessoas? Não vai. E isso também tem que discutir que está fora de cogitação, né? Porque isso eu achei muito bacana da minha amiga Dona Iracema, que eu vi lá que os termos de acordo que ela fechou com a procuradoria, ela entende o erro dela, ela entende que teve essa falha, e aí essa falha no tempo, né? Exato, que fez criar toda essa situação, e aí a família dela coloca que ela não apareceu em público agora, né? Só os advogados e a família. Colocam que ela não quer de forma nenhuma prejudicar o vilarejo. Tanto é que Isso eu achei bem interessante mesmo, porque ela tá até preocupada, né, com o pessoal que tá lá. Em manter, exato. Ela não quer, tirem o título de posse que vocês deram e me retomem a propriedade, né? Como se fosse uma reintegração de posse. Ela entende que
que houve esse erro dela. Então, hoje, os acordos que ela fez, e ela chegou num consenso final agora lá com o IDACE, que é esse instituto, que foi para a Procuradoria e está numa fase agora para as comissões analisarem. Mas o acordo que ela fez foi que ela abre mão de todas as áreas onde tenham construção e tenham títulos de posse, então ela já abriria a mão dessas áreas e só as áreas remanescentes que ela pegaria para ela. Que eu vi dá cerca de 4% do vilarejo, assim. E da propriedade dela, quase 90%, da propriedade total que ela teria no título, quase 90% ficaria ali já para o poder público. Ela teria uma área muito pequena, assim, 50 mil metros quadrados, parece, alguma coisa assim. Então, assim, tá se caminhando para um acordo, mas, por outro lado, parece que tem um questionamento do vilarejo que sabe que essas áreas dela, porque o parque é uma área de preservação, que seria uma parte da propriedade dela. E o restante seriam áreas que teriam sido reservadas dentro do vilarejo justamente para as questões de praça, de área de preservação, de natureza dentro do vilarejo. Então, ficaria isso se ela não assumiria essa propriedade, ela acabaria trazendo mais o mercado imobiliário, né? Trazendo a rede hoteleira, essas questões todas e destruindo um pouco o vilarejo. É esse que está o receio da população, que inclusive eu vi que fez protestos agora. Enfim, mas eles têm até o dia 4 de novembro para se manifestar. Entendi. Então, tá nessa discussão ainda, mas eu achei o acordo dela bem sensato, assim, né? Perante a situação toda que se deu. E tá caminhando para um ponto positivo. Vamos ver o que vai dar. Sim, sim. Eu também achei bem sensato. Eu acho que mostra, assim, até uma postura de não estou aqui somente pelo dinheiro ou querendo, né, obter vantagens econômicas, enfim. Não. Eu estou aqui porque o direito é meu também, né? Não quero prejudicar terceiros, né? Mas acho que a gente pode chegar a um consenso aí que fique bom para todos. Sim. Né? Então eu achei bem sensato da parte dela também, até porque, que nem a gente comentou lá, a economia gira muito por lá, né? O turismo funciona muito. Então, realmente é uma área riquíssima. Sim. Né? Então, se de fato talvez ela batesse o pé e quisesse, né? Enfim, a gente poderia levar... Até, né, pensando, poderia ser uma discussão judicial por longos e longos anos. Né? Então, assim, talvez chegar de fato a um acordo é o melhor para todos mesmo. Não, exato. Até porque o que eu tava vendo é que ela não é... Ela entende o erro e não veio, assim, querendo justamente retirar toda a população. Porque foi uma terra tomada pelo governo em um momento de erro ali, né? Então, porque tem muita gente questionando, mas como que ela vem aparecer 30 anos depois? De onde que ela tava? Esses documentos e tal. Então... Quando eu vi a primeira vez, eu achei que talvez ela tinha uma escritura sem registro. Eu falei assim, tem título de posse e... Mas aí depois... E achou na gaveta, né? Meu Deus, eu tenho aqui 80 mil hectares. Eu achei que era isso, mas aí depois estudando mais, lendo mais a fundo o caso, eu falei, não, gente, ela tinha propriedade. E que sério isso, né? E assim, de fato, a gente sempre fala, por mais que a gente queira trazer segurança jurídica, a questão documental dos registros são muito precários, né? Sim. Então, que nem a gente estava comentando, aqui no estado de São Paulo tem um nível avançado, mas outros lugares do Brasil têm essa precariedade documental. Eu cheguei a fazer regularização imobiliária em Pernambuco, né, na verdade, e que é o estado, né, para não falar cidade assim, e a gente tinha essa precariedade de cartórios que foram surgindo depois. Então essa cidade não tinha um cartório, era vinculada há 3 anos atrás com o cartório da outra cidade, e aí na hora que foi abrir o cartório a gente não tinha todos os documentos, aí você consulta, pede a matrícula, então não tem matrícula. Como assim não tem matrícula? Sim. Aí a gente pede uma certidão negativa. Pelo número de lote, a gente não conseguiu localizar a matrícula. Ok, mas não é possível. Deve ter uma origem registral aquilo ali. Porque essa informação de não tem matrícula é muito inseguro. Né? Mas, de fato, às vezes passou por um loteamento clandestino mesmo e não foi feito, né? Exato. O loteamento regular. Mas...
pode ser que tenha uma matrícula de uma fazenda, né? Uma origem registral pode ser que tenha. Exato. Né? Então, só que, infelizmente, os cartórios, as informações, as documentações são muito precárias, né? Brasil afora. Então, por isso que a gente, né? Às vezes a gente se depara com essas dificuldades e a gente lida com isso todos os dias. Imagina pessoas que não têm acesso à documentação imobiliária ou advogados que não lidam com direito imobiliário na prática, no dia a dia. Imagina a maior dificuldade ainda, né? De encontrar essas informações. Como você bem disse, quando eu trabalhava no cartório, eu participava de alguns congressos e lá era dito que o sistema registral no estado de São Paulo ele é muito evoluído, né? Então a gente também não pode pegar uma notícia dela e olhar sobre a nossa perspectiva. Nossa realidade. Porque pelo Brasil afora tem muitas essas diferenças dessas propriedades. E lembrando que a questão de propriedade, uma pessoa quando ela fica proprietária ali, às vezes ela não fica por 5 anos, 4 anos. Às vezes ela fica por 15, 20 anos, até muito mais. A gente carrega uma propriedade para a vida inteira. Sim. Então, quando tem uma troca de cartório, essa propriedade nem passou pela regularização no cartório novo. Isso acontece muito aqui em São José, por exemplo. Porque o segundo registro de imóveis foi aberto, assim, acho que foi em 2000, por aí, entre 2000 e 2010, salvo engano. Mas hoje muitos imóveis que pertencem ao segundo registro de imóveis ainda estão no primeiro. Porque nunca teve uma transmissão, nunca teve uma penhora, uma alienação, nada nesse período. Então o registro continua no primeiro. E aí quando a pessoa vai fazer uma venda, tem que fazer todo o processo de abrir uma matrícula no segundo. Ou seja, mesmo aqui que o sistema é muito evoluído, tem gente que ainda não fez essa regularização. Então é plenamente assim compreensível a situação dela, né? É 30 anos, mas 30 anos para questões de propriedade pode não ser nada. Exatamente, pode não ser nada. Eu vejo em Jacareí é muito precário, por exemplo, nas questões de loteamentos mais antigos e estar em transcrição ainda. Imagina, o registro começou em 73, 75, enfim, não me lembro agora exatamente a data, mas foi na década de 70. E aí a origem registral começou aí. Então, assim, as transcrições são documentos anteriores a isso. E o cartório de Jacareí, por exemplo, tem mais de 150 anos. Enfim, é um tempão, assim, de anos. E tem muitos imóveis ainda em transcrições. Então, assim, olha só o tempo que passou. E mesmo assim, não foram formalizadas matrículas, né? E isso faz com que realmente tenha ali um delay, né? Na documentação, nas informações. Tem uma dificuldade. Por isso que regularização imobiliária, eu sempre falo, gente, a gente tem que investigar ao máximo. Então, a gente vai a fundo mesmo. Se é transcrição, então, aqui tá falando que veio de uma transcrição X. Então me dá essa transcrição. E aí você vai cavando. Esses dias eu tava fazendo uma retificação diária, fui parar numa transcrição que era da área inteira. Aí a moça do cartório falou assim: doutora, você não quer vir aqui pra eu te mostrar como que tá essa transcrição? Porque eu acho que não vai te ajudar em nada. Daí eu falei: não, eu quero, porque eu vou investigando, vou solicitando todas as transcrições que vai aparecendo. Cheguei lá, era realmente uma transcrição que era de 10 passos, aí tinha uma estaca e contava mais 50 passos. Não, assim, eu acho que isso aqui não... E era uma retificação diária que a gente estava fazendo de um imóvel. E, de fato, aquela transcrição estava muito antiga. Muito precária. E, assim, muito precária de informação. E imagina, então, se isso acontece aqui na nossa realidade, imagina em outros lugares que tem cartórios mais precários ainda. Né? Então, realmente, o trabalho do advogado é investigativo, ele é minucioso na análise documental, porque de fato a gente precisa ir atrás. E às vezes não é na primeira que você vai encontrar essa informação. Exato, não, é bem verdade isso. E a última coisa aqui de informação também que eu obtive em defesa dela foi que a titulação de posse pelo governo na época, na década de 90, foi feito de forma muito rápida para regularizar aquele vilarejo, e eles colocaram uma ressalva que se um dia fosse descoberto o proprietário, essa pessoa teria direito ali de se discutir com o governo. Então ela teve uma brechinha agora para ela buscar isso. Até eles mesmos ficaram assim, será que tá tão seguro isso aqui? Vamos colocar uma ressalva. Alguma coisa que tem, vamos nos resguardar para o futuro.
Mas é isso, a gente deu uma pincelada aqui bem rápida, né? Tem muita coisa aí para ser discutida. Vamos ver os próximos passos agora e quem sabe a gente traz um novo episódio mostrando o resultado. Exatamente. Não, foi muito legal. E é muito bom, né, conversar sobre regularização. Acho que isso daí envolve tudo, né? Questão de registral mesmo, princípios registrais, né? A continuidade registral, enfim. Compra e venda, regularização imobiliária, terras devolutas. Então, assim, é um episódio que envolve vários ramos ali do direito imobiliário e foi bem produtivo. Que legal. Vamos acompanhar e ver as cenas dos próximos capítulos da nossa amiga. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por estar mais uma vez conosco e até o próximo episódio.